Mateus capítulo de número 17, verso de número 14 em diante. Quantos acharam, digam amém. E quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, ou epilético, ou endemoniado, são algumas traduções diferentes, e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. Trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. 18. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Verso 20 é a nossa chave aqui hoje. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. O que Jesus respondeu? Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. Como termina o verso? Vamos ler de novo como termina? Você pode dizer de novo? E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Diga amém. Levante a mão e diga: Senhor, eu preciso ouvir a tua palavra. Revela-me nesta manhã as escrituras. Diga amém. Dê um aplauso à boa palavra de Deus. Diga glória a Deus. Quando trouxeram o menino a Jesus, verso 16 diz: e não puderam expulsar. E não puderam expulsar. Havia um levante do adversário diante daqueles homens, um problema criado pelo diabo, um problema levantado por Satanás na vida de uma família que estava arruinando aquela família. Eles vieram aos discípulos de Jesus, porém os discípulos de Jesus não conseguiram trazer resultados, não conseguiram aplicar um resultado, não conseguiram manifestar o poder de Deus. Jesus então dá uma palavra dura. Jesus vai dizer assim: ó geração incrédula e perversa, ó geração dura de acreditar, ó geração terrível, eu não aguento mais estar com vocês. Jesus diz assim: até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou estar convivendo com a sua incredulidade? Quantos entendem o que Jesus está dizendo aqui? Eu vou traduzir. Jesus, em outras palavras, está dizendo: eu não suporto mais ficar andando com gente incrédula. Me desagrada, me enoja, me perturba, me irrita estar com pessoas incrédulas. Jesus estava sem paciência aquele dia.
Jesus estava de mau humor naquele dia. É bom que me dá um consolo. Porque se até Jesus dá uma resposta atravessada dessa, se eu der uma resposta atravessada também, eu acho que estou de bom tamanho. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu vou sofrer? Porque me faz mal a incredulidade de vocês. A presença de gente incrédula não ajuda em nenhum ambiente. Quantos podem dizer amém? A incredulidade, ela perturba qualquer ambiente. Quantos me entendem aqui? Estar rodeado de pessoas incrédulas se fazia mal para Jesus, imagina para mim e para você. Se incomodava, irritava e perturbava o próprio Senhor Jesus, imagina para nós. A Bíblia diz assim, olha, Hebreus 11:6, já vamos começar a entrar em Hebreus. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Toda a igreja bem forte, vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Na ausência da fé, Deus não se agrada. E então Deus se agrada de um ambiente de fé. Quantos podem dizer amém? Diga comigo, Deus se agrada de um ambiente de fé. Jesus estava ali meio irritado com o povo, mas ele estava debaixo do poder de Deus. Quantos podem dizer amém? Então Jesus deu aquela resposta: até quando vocês vão continuar nesse nível limitado, miserável de fé? Então ele disse: traz o moço. O moço veio. Quando o moço veio, diz o verso 18 que Jesus repreendeu o demônio. Diga amém. O que Jesus fez? Repreendeu o demônio. Com a vontade de falar do Lula e do Silas Malafaia, mas deixa quieto. Repreendeu o demônio. O demônio saiu, e quando o demônio saiu, a cura apareceu. Levante a sua mão e diga assim: quando o demônio é expulso, milagres acontecem, problemas solucionam, vitórias aparecem. Diga: quando o demônio é expulso, a vida melhora. Quantos querem aqui a autoridade de Deus para repreender demônios? Quantos aqui querem a autoridade de Deus para derrotar Satanás? Jesus expulsa o demônio. O menino é curado. E no verso de número 19, Deus fala conosco algo muito importante esta manhã. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular. Marque por favor na sua Bíblia essas duas palavras: aproximar-se e particular. Aproximando-se e particular. Marque essas duas palavras, elas são importantes para nós esta manhã. E por que são importantes? Primeiro, são importantes. Por quê? Porque a nossa fé só vai crescer quando a gente ficar mais perto de Jesus. A nossa fé vai crescer em momentos de intimidade com Jesus. Eles estavam na reunião pública, eles estavam ali naquela reunião pública, todo mundo viu o milagre, todo mundo foi edificado. Ah, sim, mas toda reunião pública existe alguém dirigindo. Quantos entendem isso? Toda reunião pública existe alguém conduzindo. E é claro que no meio dessa reunião aqui, se eu estiver firme na fé, ora, vocês podem estar um nível abaixo de fé, vocês podem estar incrédulos, podem estar um pouco abatidos, que as coisas vão acontecer, porque se quem está dirigindo a reunião está tomado de fé, de unção, de autoridade, vai acontecer, sim ou não? Sim ou não? Quem está me entendendo o que eu quero dizer aqui?
Ora, Jesus tomou a direção da reunião, ministrou, os milagres aconteceram, o poder de Deus operou, e os discípulos agora vão para uma reunião particular. Já não era mais a reunião pública, agora eles estão próximos de Jesus em uma reunião particular. Querido, o que vai acontecer com você é que amanhã, em algum determinado momento do seu dia, você vai se aproximar de Jesus em uma reunião particular com Ele. E sabe o que vai acontecer? Ele vai curar a sua fé. Esse momento de intimidade com Deus, esse tempo separado com Jesus, ele precisa ser introduzido na nossa vida como um costume, como um hábito, como uma disciplina, como um propósito. Quantos podem dizer amém? Observe que eles vão em um momento particular com Jesus, vão se entregar a Ele em um momento particular, e naquela hora Jesus vai começar a falar com eles sobre o porquê os resultados não apareceram e como os resultados poderiam aparecer. Uau. Levante a sua mão e diga: são nos momentos de intimidade em que eu me aproximo de Jesus que as respostas mais importantes virão. O que eu vejo que tem faltado para muitas pessoas são os seus momentos devocionais, particulares, íntimos com Jesus. Escute, olha o texto. Observe que agora eles estão em particular com Jesus e fazem a pergunta. Qual é a pergunta? Por que nós não pudemos expulsá-lo? Foram honestos, não transferiram a culpa para ninguém, reconheceram diante de Deus as suas limitações. Que nesses dias nós possamos nos aproximar, chegar mais perto de Jesus, falar com Ele em particular em oração. Mateus capítulo de número 6, a Bíblia diz: meus amados, mas quando orar, entre no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto, o teu pai que te vê no íntimo, no pessoal, Jesus vai estar ali para responder e fazer você superar as tuas limitações. Naquela hora, em particular com Jesus, perguntaram: por que nós não pudemos? Jesus responde no verso de número 20: por causa da vossa pouca fé. Então no verso 16, eles não puderam porque possuíam uma fé limitada. Possuíam um nível de fé impotente. Quem me entende? E há muitas pessoas, existem muitas pessoas que estão em um nível de fé impotente. Vêm à igreja, frequentam a igreja, participam da igreja, mas estão em um nível de fé impotente. Uma fé que não consegue derrotar o diabo, uma fé que não consegue ministrar uma cura, uma fé que não consegue romper com uma barreira. Mas eu vim aqui hoje dizer para você que durante os próximos 40 dias nós vamos estar mais perto dele, mais íntimos dele, e um depósito de fé vai acontecer no nosso coração. Eu não sei se você já entende, mas o Espírito de Deus vai nos preencher com uma fé de tal maneira que nada nos será impossível. Ei, diga para alguém perto de você, diga: Deus quer te levar a um nível de fé onde nada te será impossível. Eu sinto que nos próximos 40 dias o nosso nível de possibilidade vai se expandir. Eu sinto que nos próximos 40 dias demônios que não foram derrotados até agora serão derrotados. Eu sinto que nos próximos 40 dias coisas que até agora não tiveram solução terão por meio da fé. Sim, a Bíblia diz lá, ele diz, Jesus respondendo: por causa da vossa pouca
fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Anote ao lado da sua Bíblia Marcos 9:23, e diga comigo: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mateus não descreve, mas Marcos descreve a conversa de Jesus com este pai. E uma das coisas que Jesus compartilha com ele é essa. O homem diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo: nada vos será impossível, se vocês tiverem a fé como de um grão de mostarda. Qual é a fé do grão de mostarda? A fé como grão de mostarda é aquela que, embora sendo pequena, realiza algo grande. A mostarda é a menor das sementes, mas que produz uma grande árvore, que produz uma grande planta. Ela é tão pequena, mas ela consegue realizar algo grande. Então, na verdade, qual é o ensino? Não é o tamanho, o ensino é o potencial que ela tem de se desenvolver. O que Deus está nos chamando hoje é para pensar a respeito de como a nossa fé pode ser desenvolvida. Algumas coisas esse texto já nos ensinou. A primeira delas é que nós vamos ter que ter momentos particulares com Jesus. Nós vamos ter que ter momentos onde a fé vai sendo depositada dentro do nosso coração, através de encontros pessoais com Ele. E quando nesse encontro nós vamos poder dizer: Senhor, por que nós não pudemos expulsar? Por que nós não pudemos expulsar? Por que nós não pudemos? Por quê? Por quê? Por quê? E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. A sua fé precisa ser como a do grão de mostarda. É assim, pequenininha, mas tem um potencial de desenvolvimento, tem um potencial de crescimento. E muitas vezes nós não estamos investindo no crescimento da nossa fé. E como a gente pode investir em crescimento de fé? Quando a gente investe na palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 10, a Bíblia diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é que gera a fé em nosso coração. Quantos podem dizer amém? É mais ou menos assim: o que eu ouço determina o que eu penso. O que eu penso logo vai determinar como eu me sinto. Como eu me sinto logo vai influenciar o que eu falo. E tudo que eu falo vai mudar a minha vida. Vou repetir para você: tudo que eu ouço vai determinar como eu penso. Tudo que eu penso logo determina como eu me sinto. Como eu me sinto logo se expressa por aquilo que eu falo. E aquilo que eu falo vai mudar a minha vida. É por isso que Jesus disse assim: olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é uma semente que vai ser plantada dentro de você. Você vai escutar, e quando você escuta, logo você começa a pensar. Quando você pensa, logo você começa a sentir aquilo. Como você se sente, logo se expressarão em suas palavras. E é por isso que Jesus, ele já faz um salto. Ele diz assim: olha, você recebe a semente como um grão de mostarda, e logo ela sairá como uma palavra poderosa da sua boca. Então o que você ouve na igreja começa a mexer com os seus pensamentos. Se começa a mexer com os seus pensamentos, logo você vai começar a se sentir diferente. Você vai começar a pensar como um vitorioso e vai se sentir um vitorioso. Você vai começar a pensar grande e vai se sentir maior. Você vai começar a receber uma influência dos seus pensamentos. E meu irmão, logo os seus pensamentos vão escapar por sua boca.
E é por isso que Jesus disse assim: receba uma fé como a de um grão de mostarda, e logo ela vai crescer dentro de você e vai sair pelos seus lábios como um poder tão grande, capaz de transportar montanhas. É por isso que vir à igreja mexe com o nosso pensamento. Mexendo com o nosso pensamento, mexe com a maneira como nos sentimos. Mexendo com a maneira como nos sentimos, logo mudará a nossa palavra. E mudando a nossa palavra, nossa vida será mudada. Levante a sua mão e diga: Senhor, muda a minha mente, muda o meu coração, para mudar as minhas palavras. E se as minhas palavras forem de fé, eu sei, minha vida vai mudar. Diga glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Tiago escreveu assim: quem controla a língua, controla a vida. Ele diz que a língua é como o leme de um grande navio, o guia por onde quer que ele vá, no meio das tempestades e de mares e de ventos contrários. Diga assim comigo: o que eu ouço cresce dentro de mim, o que eu falo cresce ao meu redor. As palavras são sementes. Amém? As palavras são? Marcos 4,14 diz assim: olha, quem semeia, semeia a palavra. Vamos dizer? Quem semeia, semeia a palavra. O que Jesus está dizendo é: a palavra vai entrar nos seus ouvidos e vai crescer dentro de você. Logo, ela escapará pelos seus lábios. Tudo que você ouve provocará um processo interior, que vai fermentar, crescer, desenvolver. São maneiras de expressar o que acontece. E logo isso vai escapar pelos seus lábios. Isso pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Porque dependendo do que você anda ouvindo, logo isso escapará pela sua boca. Se você anda ouvindo muita porcaria, se você anda ouvindo muita conversa fiada, se você anda ouvindo muita palavra torta, se você anda ouvindo muita palavra de desânimo, de incredulidade, se você anda ouvindo muito a palavra dos murmuradores, sabe o que vai acontecer? Isso vai entrar dentro de você, vai provocar um processo de mudança na sua vida, e isso não tem como não acontecer. Logo escapará por sua boca uma palavra de incredulidade. Porém, se você ouvir uma palavra de fé, isso vai crescer dentro de você. Isso vai provocar um processo de mudanças nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, e logo isso vai escapar pela sua boca. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está. E as palavras que ouvimos são depositadas em nossa mente, em nosso coração, em nosso interior. Ela muda a nossa maneira de pensar e muda a nossa maneira de sentir. E tudo aquilo que pensamos e sentimos, logo, logo, escapará por nossa boca. E o que escapar por nossa boca, guarde isso. E o que escapar de nossa boca, logo estará se cumprindo em nossas vidas. Eu preciso cuidar de fazer um depósito de boas palavras. Jesus disse: se vocês tiverem a palavra, a semente pequena, uma pequena dose da minha palavra dentro de vocês, a sua mente vai mudar, seu coração vai mudar, logo isso vai escapar por sua boca e nada te será impossível. Então Jesus diz a eles: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Se ouvir palavras são a forma de receber a semente da fé, jejum e oração é a forma de desenvolver aquilo que recebemos como semente. Escute.
Vocês vêm à igreja, e uma vez na igreja, vocês são um campo sendo semeado. Um campo sendo semeado. Mas o problema é que muitas pessoas, e porque os resultados muitas vezes não aparecem na vida das pessoas, elas não desenvolvem a semente que foi plantada nelas. Nós não podemos viver de culto em culto. Nós precisamos, entre um culto e o próximo culto, desenvolver, trabalhar o que em nós foi semeado. O que eu quero desafiar a igreja nesses dias é que a igreja tenha uma prática de vida espiritual. Sim, eu tenho certeza que vocês são um campo muito bem semeado. Tenho certeza que, não falo isso com orgulho, prepotência, não, mas eu tenho certeza que vocês são um campo muito bem semeado. Mas o semeador precisa lavrar a terra, trabalhar ela. E o que nós estamos querendo nesses 40 dias é desenvolver com você uma prática de vida espiritual, uma prática devocional, de oração, de consagração, de dedicação. Você recebeu um ensinamento algumas quintas-feiras atrás, quando nós fizemos a lei da recompensa, falando sobre oração, sobre jejum, sobre generosidade, que é uma prática de vida espiritual. Agora você está recebendo, meu irmão, uma semente diária para cada dia. E o que Deus está querendo falar conosco, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: se vocês receberem a semente, e se vocês trabalharem essa semente, praticando com a sua vida espiritual, vocês não encontrarão impossíveis. Satanás não fará frente a vocês. Os levantes do diabo que tem acorrentado filho, acorrentado marido, acorrentado negócio, acorrentado saúde, acorrentado a mente, acorrentado no vício, isto vai cair por terra, porque então a semente da fé se tornará poderosa para mudar circunstâncias. Quantos podem dizer amém e dar um aplauso bem forte ao Senhor? Venha comigo para Romanos capítulo de número 4, leio 3 versículos e termino com vocês, porque a hora já está estourando. Passa tão rápido, né? Quem achar Romanos 4, diga amém. Verso de número 19, 20 e 21. Fico nesses 3. Todos acharam? Diz a Bíblia: e não enfraqueceu na fé. Vamos dizer isso? E não enfraqueceu na fé. Diga comigo, 25 anos. Diga de novo, 25 anos. Foram 25 anos entre a promessa e o cumprimento dela. 25 anos esperando que algo acontecesse. 25 anos onde, se aos 75 era impossível, aos 100 então nem se fala. 25 anos convivendo com o seu enfraquecimento pessoal, mas com o fortalecimento de sua vida espiritual. Quando as nossas forças começam a ir embora, então faz sentido. Faz sentido. A gente começa a andar pela fé. Por isso que diga ao fraco, eu sou forte. Por isso que Paulo dizia: eu não me envergonho das minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. São no meio das minhas fraquezas que o poder de Deus se manifesta. São no meio das minhas fraquezas que o poder de Deus opera. É quando o homem vai perdendo talvez a sua força, sua capacidade, que ele vai se abrindo para Deus. E a Bíblia diz que Abraão estava enfraquecendo na carne, mas não enfraquecia na fé. O texto diz: e não enfraqueceu na fé. E qual o segredo para não enfraquecer na fé? O texto segue dizendo: nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido.
pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Olha para mim. Ele não enfraqueceu na fé, porque ele decidiu se alimentar de outro tipo de informação. Cada vez que ele passava pelo geriatra dele, cada vez que ele fazia o seu check-up, os seus exames, informações eram passadas para ele. Cada vez que Sara voltava do seu ginecologista, cada vez que eles passavam por um exame médico, cada vez que, imagina, se olhavam no espelho, cada vez que talvez tentava fazer uma tarefa e que o corpo não correspondia, estava conversando com a minha mãe esses dias, e ela falou assim: tem algumas coisas que eu fazia tão fácil antes e que agora a cabeça vai, mas o corpo não chega. E cada vez que essa verdade dizia para Abraão: você está fraco, você está velho. Cada vez que ele olhava para sua Sara e dizia: não dá mais. A Bíblia diz que ele decidiu ignorar isso, não atentar para essas coisas. Não atente para a sua condição, não atente para o que você tem, não atente para o que dizem, não atente para o natural, comece a olhar para o sobrenatural. Ele disse assim: quando eu era moço eu não pude, eu não posso moço, não posso velho, mas em Deus eu posso todas as coisas, porque há um sobrenatural de Deus sobre nós. Nós precisamos tirar a visão da questão natural e começar a colocar a visão na questão sobrenatural. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu porque ele não atentou, ele não deu crédito, ele não valorizou, ele não estimou as respostas da natureza, mas ele tinha uma visão sobrenatural de Deus. Ei, enxergue o que está além, enxergue o que está acima, enxergue como Deus quer que você enxergue, enxergue pela luz da palavra. Verso de número 20: e não duvidou da promessa. Aleluia! Levante a sua mão e diga: aquele que prometeu é fiel. Ele não observa a sua fraqueza, ele não observa o tempo, ele luta contra a sua incredulidade. Não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O que eu penso e como eu me sinto, logo escapará pelos meus lábios. Vamos ver isso? O que eu penso e como eu me sinto, logo escapará dos meus lábios. Sabe como ele se sentia? Sabe como ele pensava? Glória a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso. Não saía a incredulidade dos seus lábios, não saía a murmuração da sua boca, não saía, porque como ele pensava e como ele se sentia, era a respeito de um Deus grande, poderoso, maravilhoso, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus grande. É isso que a gente serve, é este Deus a gente serve. Se como eu penso e como eu me sinto, logo escapará pelos meus lábios. Tudo que escapava da boca de Abraão era glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E parece que eu vejo Abraão 25 anos
você se sente? Glória a Deus. O que você está pensando? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a Bíblia diz, meus amados, como é que ele pensava? 21. E estando certíssimo. Aleluia. Vive milagre quem anda na certeza. Vive milagre quem anda na certeza. Vive milagre quem anda na certeza. Não adianta você achar que vai viver milagre andando em dúvida. Vamos ver o que acontece. Quem sabe, pode ser. A vida que Jesus nos desafia é uma vida de certeza. Quantos podem dizer amém? É por isso que ele disse assim, ó, ou é sim ou é não. Quem sabe, talvez, vamos ver, pode ser, não é comigo. Para mim ou é sim ou é não. Sim, Deus vai abençoar. Não, diabo, você não vai entrar nisso. Sim, Deus vai dar vitória. Não, eu não vou perder. Sim, Deus é comigo. Não, Ele não vai falhar. Estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Levante a sua mão e diga: Deus é poderoso. Ele disse assim: Deus é poderoso para me dar um filho com 100 anos. Deus é poderoso para me dar um filho com 100 anos. Aí Ele prometeu e Ele é poderoso para me dar um filho em qualquer idade. Ele é poderoso, Ele prometeu e Ele pode fazer o que prometeu. Como eu penso que Deus é poderoso. Como eu me sinto com certeza. Como Ele está vivendo pela fé. E a Bíblia diz então que Ele foi chamado Pai da fé, para que nós seguíssemos o seu caminho. Somos filhos de Abraão pela fé. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Fique de pé, por favor. Os discípulos fizeram uma oração simples, porém poderosa. Eles, aproximando-se de Jesus, disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a minha fé hoje, Jesus. Aumenta a nossa fé hoje, Jesus. Iriacamba chorou. Rebiacanda robenebiacanda ribichara balahasure rebandere bahandarai. Robe rebirica ramanarra bachorre reberecanda rabadarra charla da bahar. Levante as suas mãos para o céu. Aviva, Deus, a tua promessa dentro de nós. Glorifica a Deus aí, vai glorificando. Glorificamos o teu nome neste lugar, Jesus. Glorificamos o teu nome nesta casa hoje, Deus. Glorificamos o teu nome aqui neste lugar. Aviva as tuas promessas dentro de nós. Diga comigo: eu não abro mão das promessas de Deus. Eu não abro mão das promessas para minha vida. Diga forte: eu não abro mão das promessas para minha família. Das promessas da minha família. Eu não abro mão das promessas para os meus filhos. Eu não abro mão das promessas para os meus filhos. Eu não abro mão das promessas para o meu trabalho. Eu não abro mão das promessas para o meu trabalho. Eu não abro mão das promessas para o meu ministério. Eu não abro mão das promessas para o meu ministério. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque todas as promessas para minha vida vão se cumprir. Diga assim: Senhor, Senhor, renova agora